O Senhor nos protege, nos socorre, nos guardou durante toda essa semana. O Senhor que derramou sobre nós, apesar de nós. O Senhor que derramou sobre as nossas vidas, ó Deus, e as nossas famílias, as tuas misericórdias. A tua graça, ó Deus, que se renova a cada minuto, a cada instante do nosso respirar. Deus, o Senhor que nos concede e a graça de nos reunirmos como família do Senhor, como homens e mulheres rendidos aos teus pés, reconhecedores que somos frágeis, pecadores, limitados, mas também reconhecedores que tu és Deus grande e poderoso, que tu és o Deus que trabalha em nosso favor, mesmo quando nós falhamos e pecamos. O Senhor trabalha, Deus, mostrando para nós o Deus gracioso, o Deus bondoso, o Deus que socorre, o Deus que protege, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que perdoa, o Deus que concede a oportunidade de adorarmos, de exaltarmos e de reconhecermos que o Senhor é o nosso Deus, Deus da nossa salvação. É o Senhor que nos concede a oportunidade, Deus, de levantarmos pela manhã e de contemplarmos, ó Deus, a tua criação inteira. Um Deus que formou tudo. Um Deus que tem o controle de tudo. E ainda assim, nos atrai com amor eterno, nos atrai com amor gracioso, nos atrai com amor misericordioso, com amor galardoador, perdoador, restaurador. Ó Deus, aqui estamos mais uma vez unidos como igreja. E aqui, ó Deus, nossos enquanto estamos adorando, ó Deus, tem ainda pessoas, homens e mulheres, adolescentes, jovens, ainda que ainda não se entregaram ao Senhor. Que nessa noite, ó Deus, seja um marco para eles, que eles possam olhar para o Senhor e entregar as suas vidas em suas mãos e proferir com seus próprios lábios: eis aqui, Deus da minha salvação. Muda a minha história, meus pensamentos, muda, ó Deus, minha forma de agir, de pensar, de viver, de respirar. Não quero ser mais mulher. Que essa seja a nossa oração de hoje, que essa seja a oração deles nessa noite. Deus, que cada louvor, cada leitura bíblica, cada palavra, tudo, ó Deus, venha impactar os corações. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, faça a nossa leitura bíblica lá em Salmos 16. Salmos 16. Salmos 16, verso 1 até o 11. Do 1 ao 11. Salmos 16, verso 1 ao 11. Vamos ler da seguinte forma. Hoje eu não vou ler. Quem vai ler vai ser a igreja e vai ser a Gabriela do meu lado. A Gabriela vai ler os versos ímpares. Gabriela, os versos ímpares. E a igreja aí uma só voz, os versos pares. Vamos lá?
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está em todo o meu prazer. Ó Senhor, é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Louvai ao Senhor, porque me aconselhou até as minhas entranhas e ensino de noite. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. A minha versão do verso 5 em diante diz assim: Tu, Senhor, és a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o sustentáculo do meu quinhão, as sortes me cairão em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosura, herança eterna. Bendigo o Senhor que me acolhe, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto, ó Senhor, continuamente diante de mim, porquanto nele está minha mão direita, não serei jamais abalado, porquanto está alegre o meu coração, e regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém, meus amados irmãos? Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos guarda, quem nos protege, quem nos segura, quem nos socorre, quem nos salva. Nesse momento vamos ter mais um relatório desses missionários. Eu queria chamar aqui a Nicole. A Nicole fez parte do acampamento de promotor de missões abertas. Isso. Diga aí para mim. Legal? E a Nicole vai ter a oportunidade agora de falar a experiência dela, de testemunhar sobre essa grande oportunidade de ali estar louvando o Senhor. Boa noite. Eu tive uma experiência incrível no acampamento. Foi a minha primeira vez em um acampamento de missões. Foi uma experiência maravilhosa de ver o trabalho que a gente faz com as mulheres. E o que mais me impressionou foi o trabalho que eles fazem, que é o Santo de Mãe, que é as mulheres que usam drogas junto com. Aí elas vão para esse abrigo que eles são junto com as crianças. E o motivo de eu ter ido para o acampamento foi para fortalecer a minha fé e também um pouco da minha rotina. E foi muito bom assim, ter ido para o acampamento, eu vi com as mulheres lá. Foi uma experiência incrível. E eu espero que toda igreja também possa ir para essa experiência. E é um projeto muito bom também para as mulheres que usam drogas, né? Os seus filhos, elas vão para o projeto.
passar por um tratamento para não usar mais drogas, essas coisas assim, nos seus filhos. E eu achei um projeto muito bom assim, e eu espero que a igreja também possa ir para ter essa experiência que eu tive. Irmã, a mão dela está assim, tremendo. Olha, o culto dela todo dia tremendo. Misericórdia. Irmãos, orem por essas meninas, orem pelos missionários, miris, adultos, pelos promotores de missões, pelos nossos irmãos missionários que estão em locais onde nós não podemos estar. Onde estiver próximo, sempre tem, não perca tempo. Vá aqui no momento você aprender, você fala, vocês, para nós vermos mesmo, você sentir o que é ser missionário, o que é estar lutando, o que é servir ao Senhor. Vamos orar. Eu queria chamar a Cristiane para orar também. Semana que vem, a Cristiane, além de dar o relatório, tem uma surpresa para os irmãos. Misericórdia. Grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, muito obrigado pela oportunidade da Nicole ter ido, da Sofia ter ido, e queremos, ó Deus, te pedir para tocar no coração daqueles também que têm vontade de ir, ó Deus, que o Senhor possa sustentar e no próximo acampamento estaremos lá para poder aprender, ó Deus, mais e mais, porque missões nasceram no teu coração, Senhor. E em nome de Jesus estamos aqui para fazer a tua vontade. Usa-nos conforme o teu querer. Somos instrumentos seus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu queria dar 2 avisos, principalmente para os jovens e adolescentes, mas para toda a igreja. No dia 6 e 7 de setembro, ocorrerá uma conferência de adolescentes na PIB de Vitória. Sexta-feira vai ser só durante a noite e sábado o dia todo. Eles estão abrindo a inscrição por lote, então eu estou esperando o líder, a Débora me mandar mensagem para poder avisar que o lote já abriu, porque a igreja não lotou ainda e tem algumas vagas ainda para a conferência. E também, no dia 14 do mês que vem, vai ocorrer um alvoroço. O alvoroço é o evangelismo, só que com os jovens e adolescentes da frente, na igreja Batista Aliança e no Marinho. Eu fiz a minha inscrição para poder participar. O alvoroço é o dia todo, no sábado o dia todo, e é de graça. A conferência é R$35 a inteira para poder participar. Então, quem quiser participar ou da conferência, ou do alvoroço, ou dos dois, passar o nome ou para mim ou para minha mãe. R$35 é direito à alimentação, no sábado a alimentação o dia inteiro, e o que estiver acontecendo mais. Amém, irmãos? Eu estava conversando com a Joy, com algumas pessoas, os pais que querem enviar seus filhos adolescentes. Só que é o seguinte, irmãos, para vocês enviarem, também tem que alguém, algum adulto responsável para estar com eles lá. Eu não poder ficar responsável porque eu não vou. Né? Então, se os pais quiserem enviar, ok, mas tem que ter alguém responsável, um adulto responsável para estar junto com eles ali, naquele evento, tanto na sexta como no sábado. Lembrando que no sábado à noite, ali no condomínio, nós temos que beber. Amém. É aquele almoço que nós estávamos fazendo nas casas, aos domingos, e aí parou no condomínio. E aí as irmãs do condomínio, os irmãos, conversaram e vamos voltar, retornar essa programação, esse momento de compartilhar, de comunhão,
só que ele decidiu fazer, ao invés do almoço domingo, fazer jantar no sábado, porque sábado dia 7 é feriado. Então, toda a igreja, todos os irmãos, amigos, convidados estão intimados aí, pastor, tem que levar o quê? A sua comida. Quantos quilos? Não sei quantos quilos você come. Só o que leva em casa é burro, né, menino? Está comendo igual um leão, mais fácil você tá o leão, Jonas, do que ir com arroz. Tá bravo, menino? Mas então você vai levar aquilo. Você pode fazer uma bela lasanha, um belo feijão. Prometo que nesse jantar não levarei feijão gordo. Vocês estão esperando feijão gordo, vão ficar aguando. Eu não vou levar. Já estou falando. Então, prepare o seu prato, leve também o seu suco, o seu refrigerante. É um compartilhar. Aí vem nós, pastor, sabe que eu faço lanche? Ok, pega o seu lanche, lembra-se de levar mais 2, 3 para compartilhar lá. Ok? Vamos fazer uma grande festa lá e mostrar para aquele domínio que nós temos um Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Amém? Vamos sorrir, vamos brincar, vamos louvar, vamos adorar, vamos orar e vamos comer para a honra e para a glória de Deus. E lembrando você, cadê o Luciano? A máquina. Tá certo? Então, irmãos, homens, ok? Sábado pela manhã, que horas, Luciano? 8 horas. 8 horas, sábado de manhã, todos os homens, Ismael, Zeilton, Jonas, todo mundo. Adolescentes também. David, Natan, Luquinha. Cadê? Estão aí? Isso. Todo mundo. Nós estamos aqui porque a máquina ela vai vir para abrir, graças a Deus, os buracos da nossa, para fazer a nossa sapata, o nosso muro. E a máquina vai vir e ela vai entrar. Nós aqui estaremos para orientar, para trabalhar o que for preciso. As irmãs, pastor, a Cristiane mandou, pastor, vai lá. Vai sim. As irmãs também estarão aqui. Talvez se quiser adubazar, pode adubazar, mas estaremos também para compartilhar o belo café da manhã. Amém, Cristo? Amém, Ju? Amém? Solange? Cadê Solange? Fala amém. Sônia, Lari também, Penha, Sueli, todas as irmãs. Amém? Isso. Será um momento muito gostoso. E lembrando também, dia 21, cadê a Val? Cadê a Val? Ali é Val aí. 21 é Val? 21, nós estaremos aqui na igreja sábado à tarde. Fazendo o que na igreja sábado à tarde, 21? Confraternizando. Vamos fazer um momento de confraternização aqui no sábado à tarde, dia 21 de setembro. Pode fazer bolinho de chuva, churros, o que você pensar, traga. Nós vamos ter brincadeira, vamos ter oração, vamos ter louvor, vamos ter um compartilhar maravilhoso. Amém? Está devagar, não está, Cris? Amém, irmãos? Alô, agora vamos ver. Deus te louvar. E olha também, irmãos, no final do ano, no segundo sábado de dezembro, é comemorado o que é mesmo? Dia da Bíblia. Daniel, prepara aquela, ok? Dia da Bíblia, irmãos, coisa que não está sendo mais comemorada entre as igrejas. Antigamente era um marco, mas nós vamos fazer, vamos fechar essa rua aqui. Já temos certo um grupo de louvor que vai vir tocar. Nós vamos ter outro grupo de louvor que vamos montar. Nós vai ter louvor a tarde inteira, mensagem para mostrar que a Bíblia é o livro mais atual do século e dos anos e das eras. Amém, irmãos? A Bíblia é o livro mais importante que você, que nós precisamos ler. A Bíblia é o único caminho que mostra o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus. A Bíblia é o livro que não precisa de atualização humana. Por
pois o próprio Deus atualiza 24 horas a cada instante. Amém, irmãos? Então vamos louvar o Senhor no segundo sábado do mês de dezembro. Aqui à tarde iremos ter barquinhas, iremos ter louvores, iremos ter palavras, iremos ter a adoração ao nosso Deus, agradecendo, louvando a Ele pela palavra dele em nossas mãos. Ok? Divulgue, ore, interceda, compartilhe esse momento maravilhoso com o Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar em pé. Nesse momento, os irmãos que vieram preparados também para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, assim poderão fazer. Deus é bom, bondade de Deus, Ele é bom o tempo todo. Amém? Você crê nisso? Então quero que você cante ao Senhor: bondade de Deus, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias, eu sou
que foram colocados na oração. Amém. Vamos quase sentar. Esse louvor bem antigo, mas é um louvor que expressa, ou deveria expressar, né, a nossa caminhada diária, de sempre voltar ao primeiro amor, de sempre retornar, de sempre lembrarmos aquele momento especial. Às vezes eu no meu trabalho, eu fico ou em casa, ou não estou a estudar, ou ler um livro, ou a Bíblia, ou orar, eu fico sempre limite ao momento exato de quando eu ouvi a doce voz de Cristo a me chamar, de quando eu pude perceber a realidade dos meus pecados, de quando eu pude perceber realmente a insignificância de homem que eu era, em meio às minhas raivas, meus ódios, às minhas frustrações, em meio às minhas mágoas. É lindo quando nós lembramos disso. Eu lembro o banco que está sentado, lado direito, meu lado esquerdo do pastor, como se fosse a Cristiane ali, mas eu estava no terceiro banco, como se fosse o dele, sentado lá. Eu lembro cada detalhe que o pastor falou, usou um texto tão conhecido de palavras, João 3, verso 16, e aí para fechar, ele fala o verso 17, que Cristo Deus enviou teu filho ao mundo não para julgar, mas para salvar. Esse pastor, ele trabalhou tanto, ele se mostrou esse pai de amor tão linda, e eu, um homem enraizecido com os pais, informado aos olhos, puxa, naquele momento as cadeias, os leilões, as cingueiras, naquele momento o carrancudo, o severo Edson, o malucão foi quebrado, e aí quando nós lembramos como Deus nos ama, como Deus te ama. Fala isso, Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero encontrar contigo, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor limpe o meu coração, o meu coração, minha mente, meus olhos. Faça dessa canção uma oração e cante ao Senhor. Primeiro amor.
Pai de amor, Deus bendito, reconhecemos que muitas vezes, durante a trajetória das nossas vidas, nós escorregamos, nós vacilamos muitas vezes, nós às vezes desviamos o nosso foco, o nosso olhar, o nosso pensamento, devido às situações, devido às circunstâncias, devido a Deus, os problemas, as crises, que nos espremem, Deus, a ponto de nós pensarmos: Deus se esqueceu de mim. Deus não olha mais para mim. Mas Deus, nós, ao mesmo tempo que pensamos isso, nós podemos ser preenchido com a tua presença de misericórdia, de graça, bondade, que nos concede a oportunidade de olharmos para o Senhor e ver o Senhor a nos chamar. Pode vir, filho, os meus braços estão bem esticados para te atender. Deus, que nesta noite, nós que clamamos ao Senhor, louvores, adorando o Senhor, Deus, e nesta noite nós possamos olhar e ver um Deus poderoso com os braços esticados para nos guiar, para nos levar de volta ao primeiro amor, para nos reconhecermos que Tu és grande o tempo todo, e Tu és bom o tempo todo, e Tu és perdoador o tempo todo. Fala conosco, Deus, completa a Tua mensagem, a Tua vontade em nosso coração nessa noite. Que nenhum de nós que se fazemos presente, nenhum de nós viemos voltar e retornar para o nosso lar da mesma forma que nós saímos, mas que possamos voltar preenchidos, transportantes do Teu amor, da Tua vontade, da Tua misericórdia, reconhecendo que o Senhor é Deus das nossas vidas. Fala conosco mediante a leitura da Tua palavra e a mensagem da Tua providência, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje iremos findar nessa empreitada que pegamos para estudar sobre as parábolas. Isso não quer dizer que não vou pregar mais as parábolas, mas nessa sequência, nós hoje iremos chegar ao fim de 39 parábolas que nós falamos. Algumas parábolas eu tive que explicar o capítulo inteiro para os irmãos entenderem por qual motivo que foi contada aquela parábola. Exemplo, as parábolas contidas lá em Mateus capítulo 24, né? As parábolas da boda, as parábolas da figueira, e também o capítulo 25, as parábolas das 10 virgens e as parábolas dos talentos. Esses capítulos eu tive que explicar os capítulos inteiros para os irmãos entenderem por qual motivo Cristo ensinou, proferiu essas parábolas, né? A da ovelha perdida, do credor, que está lá em Mateus 18, né? Os trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20, os 2 filhos, ou seja, ao total são 39 parábolas, mas nós falamos bem mais de 50 mensagens, só sobre o quesito foco de parábolas. E hoje nós vamos
encerrar o estudo sequencial de parábolas com o texto lá de Lucas, capítulo 19, verso 1, verso 11 até o verso 27. Eu queria encerrar esse momento de parábolas com o seguinte tempo: diante de tudo que nós ouvimos, diante de tudo que nós aprendemos, diante de tudo que foi falado, nós vamos ver uma parábola que parece com a parábola contida em Mateus 25, que é a chamada parábola dos talentos. Ela tem alguns reflexos dessa parábola, que é as parábolas das 10 minas, né? Mas só parece, são duas parábolas que foi contado em situações diferentes, em contextos diferentes. E aí eu quero trabalhar com a igreja e com os amados amigos, irmãos e visitantes, 3 pontos somente. 3 pontos. Com o tema: vivamos para servir ao Senhor. Essa palavra vai nos mostrar exatamente isso. O viver do homem, o viver da mulher, o viver do cristão, o viver do discípulo de Cristo, o viver da igreja, o viver da família, o viver da humanidade tem que ser, ou deveria ser, para servir ao Senhor. Pois para isso fomos gerados. A humanidade não foi gerada para viver ao ego, ao acaso, às dúvidas, não. Isso é consequência do pecado do homem. Mas para que Deus concede essa humanidade para que Ele entenda, para que nós entendamos que a nossa tarefa, a nossa jornada, se não for para servir ao Senhor, tem algo errado com a minha, com a sua, com a nossa vida. Se eu não entender que Deus me concedeu a vida para me servi-lo em todo o momento, se eu não compreender isso, que a minha vida tem um porquê, tem um para quê, tem uma missão, e essa missão não é para fazer A ou B, mas é exclusivamente para servir ao Senhor. Exclusivamente para a adoração ao Senhor, exclusivamente para a exaltação do Senhor e do Senhor, para a glorificação do Senhor. E é interessante que, se nós entendêssemos isso, meus amados, se a humanidade entendesse isso, meus queridos, não teria tanta miséria e tanta tragédia acontecendo nos dias atuais, como aconteceu no passado e como tem acontecido hoje. E é interessante que essa palavra ela vem na sequência de um homem desprezado. Você pode olhar aí no Lucas 19, verso 1 até o verso 10. Vai falar de um homem publicano chamado Zaqueu. Um homem de estatura muito pequena, muito baixa. Um homem que era rejeitado por todo mundo, família, amigos, conhecidos, nações, irmãos. Um homem que era desprezado porque era um trabalhador sob a autoridade de Roma. Os publicanos eram homens desprezados porque era como se fosse você aceitar um trabalho de publicano, era como se você fosse um homem que rejeitava a sua origem, a sua nação, a sua genealogia, a sua etnia, o seu país. Zaqueu era um desses. Zaqueu, eu posso imaginar, estava desesperado, sem saber o que fazer, ansioso por. Deixa eu parar um pouquinho, não esqueci de gravar. Não vou perder. Ansioso por entender o porquê da sua vida. E aí, de repente, Zaqueu
ele ouve falar de um homem chamado Jesus. E esse homem não era um homem qualquer, não era um homem normal. Esse homem era o Messias em si, o Messias esperado. E esse Jesus, que para alguns era rejeitado, para a cúpula dos juízes bons era rejeitado, para os juízes santos da época, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os homens religiosos da época e também de hoje, que rejeitam Cristo, rejeitam sua palavra, rejeitam seus ensinos, assim como rejeitaram no passado, também o rejeitam hoje. Aonde esse Cristo era rejeitado por alguns e amado por outros, aonde Cristo era apertado por alguns e expulso por outros, aonde esse Cristo era intimado para fazer os seus milagres, para fazer as suas multiplicações, e homens vinham e mulheres vinham de todos os campos, com saúde ou sem saúde, sendo carregado ou não. Pessoas iam até Cristo para que ele fizesse milagre, ou simplesmente tocar na hora dele como é de sangue, que a gente vai estudar nos ensinos, nas mensagens seguintes sobre os milagres de Jesus. Simplesmente tocar nele, ou de pronunciar, fala ao Senhor, que com a tua ordem meu servo ficará curado, como é o servo daquele homem de autoridade, aonde corre até Cristo em busca do milagre para o teu servo que estava morrendo em casa. Zaqueu ouve falar. Zaqueu ansioso, morre dele desesperado, sabendo da sua pequenez, sabendo do repúdio que a população tinha dele. Zaqueu desesperado, sobe em uma árvore, em um ciclono, ou uma figueira d'água, para o simples fato só de olhar para Jesus. Imagina ele escondido entre as galhas, entre as folhas, se afastando dos espinhos, porque o ciclono figueira d'água tinha uns espinhos. Jesus, no meio da multidão, fala: pode descer daí, eu estou te vendo. Para o mundo, se você está escondido, para mim não, desce daí. Essa palavra vai ver a sequência disso. E aí eu quero chamar a atenção. Se você ainda não se entende o que é servir ao Senhor, se você ainda não compreendeu que a sua vida tem um propósito, e esse propósito é para a glória do Senhor, se você ainda não entendeu que a sua vida tem um porquê, esse porquê é para a exaltação e glorificação do Senhor em sua vida, que a sua vida, a sua missão, a minha missão, a nossa missão é de servir ao Senhor todo momento. Essa palavra nos mostra isso nessa noite. Por mesmo tempo, vivamos para servir ao Senhor. Vivamos. Lucas 19, verso 11 até o verso 27. Acompanhe comigo. Eu vou estar lendo todo esse texto. Um texto grande. Mas eu faço só 3 coisas nessa noite. Acompanhe comigo. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto que está perto de Jerusalém, e lhes percebeu que iria se parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse do rei e voltar. Chamou 10 servos. A palavra dos talentos, 3 servos. Olha a diferença. Chamou-se 10 servos. Confiou-lhe 10 minas. Uma mina é o que varia, ou a 60 minas varia um talento, como a palavra dos 10 talentos. Ou seja, para 60 minas, um talento varia tudo isso. Vamos lá. E disse negociai-vos até que eu volte. Verso 14.
os seus concidadãos, cidadãos, o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do seu reino, mandou chamar os servos, a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócios cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, porque fostes fiel, pouco terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada em lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não tem, aonde puseste, ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca, por tua palavra te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, e que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhes a mina, e dai ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Verso 27. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Que palavra maravilhosa! E ao mesmo tempo chocante, e ao mesmo tempo perturbadora. Queremos servir ao Senhor, sirvamos ao Senhor em todo momento. Sirvamos ao Senhor de dia, de noite, de madrugada, sirvamos ao Senhor dia após dia. Essa palavra mostra a importância de nós, a importância da humanidade, a importância do homem e da mulher, a importância muito mais da igreja em servir ao Senhor. A importância muito mais, se para a humanidade é importante servir ao Senhor, quanto mais para o discípulo, para aquela pessoa que entende o seu chamado, que sabe que foi salva por Cristo, que reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, que confessou os seus pecados, que se arrepende e que se rende perante Ele. Quanto mais para nós, quanto mais servir ao Senhor não é uma questão de eu talvez querer, não, meus amados. Cristo, quando chama o homem das trevas, Cristo, quando tira o homem do pecado, Cristo, quando quebranta o coração desse homem, quando abre os olhos desse homem, Cristo chama ele para servi-lo com intensidade, com integridade, com profundidade. Mesmo motivo, sirvamos ao Senhor. E a primeira coisa dessa noite, baseada nesse texto, verso 11 ao verso 13, a primeira coisa: não se preocupe com o tempo, continue servindo ao Senhor. Não se preocupe, não nos preocupemos com o tempo, o hoje, agora, amanhã. Não nos preocupemos com isso, não percamos tempo, igual algumas pessoas perdem. Eu vou servir o Senhor, porque amanhã Ele voltará. Ele pode voltar hoje, nesse instante, nesse momento, e quando estamos sentados, os irmãos me ouvindo e eu falando, Ele pode nos raptar, no súbito, e ninguém perceber. E se Deus nos levar hoje, nesse momento, como você chegará
discípulos ouviram tudo que Cristo tinha falado. O verso 11 fala: ouvindo essas coisas, sobre quem? Zaqueu, o chamado Zaqueu, a conversão de Zaqueu, o testemunho de Zaqueu. Senhor, se eu morrer, se eu defraudar alguém, eu irei retribuir 3 vezes mais, 4 vezes mais, não importa, eu irei suprir. E esse cara é espantado, porque tanto os discípulos de Cristo como a cúpula judaica da época esperava um rei, esperava um governante para aquele contexto. Eles esperavam um Messias humano que viesse até eles e destruísse Roma nessa época. A cúpula dos religiosos da época, a igreja da época, a sinagoga da época, os homens que se diziam bons da época, e as mulheres também, esperava um messiano, um Messias que viesse para extirpar, derrotar o poderio romano. E Cristo veio diferente. E aí eles não aceitavam a forma de Cristo vir. Ele mesmo fala: eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque os sãos se acham perfeitos, os justos se acham perfeitos, se é que tem justo, porque o texto bíblico fala que Deus olhou até falar: nem justo, nenhum sequer. O texto nos fala que somos pecadores ilimitados em todo o momento, somos depravados inteiramente, como diz tanto Efésios como Isaías, como Gênesis em geral, somos depravados, somos piores muitas vezes. A sociedade de hoje vive uma vida pior, mais devassa do que a vida da humanidade de Sodoma e Gomorra. É só olhar o que está acontecendo. Para Sodoma e Gomorra Deus fez o que fez, imagina qual a sociedade hoje. Meus amados irmãos, vamos preocuparmos com isso, com o tempo, servindo ao Senhor. Cristo, sabendo disso, ele conta uma parábola, ele usa um contexto que estava acontecendo com o tio Alexandre, Herodes, o grande. Eles tinham morrido, e aí o filho dele, Arquelau, foi até o regente de Roma para ser rei no período ali onde estava Herodes o Grande. E Cristo usa esse contexto histórico, essa situação governamental da sua época, para mostrar sobre ele. Um homem de posse, fala no verso 11. Olha o que ele fala: havia um homem, o verso 12, isso, certo nome partiu para uma terra distante, foi o que ele fez Arquelau, para ser empossado como rei, para a terra distante, para receber a posse do seu rei depois voltar. Cristo mostra uma situação para ele. A ideia de Deus, olha só, preste atenção, eu vou pegar o contexto para vocês, meus discípulos, entenderem a minha missão, entender que eu vou, mas eu voltarei. Enquanto isso, sigo. Enquanto isso, se empenhe. Enquanto isso, trabalhe. Enquanto isso, se esmere dia após dia. Enquanto isso, não olhe as situações. Trabalhe. Não se preocupe com as palavras. Eis aqui o Cristo. Venha o Cristo. Venha o Messias. Não se preocupe com isso. Trabalhe. Mas parece que as coisas não andaram muito bem. O verso 3 fala: chamou-se 10 servos seus, e confiou-lhe a sua herança. Aqui, mais ou menos, meus amados irmãos, dessas 10 vidas aqui, equivalia mais ou menos um período de salário, de mais ou menos 4 a 6 anos de salário. Cristo, esse homem nobre, dá uma quantia muito significante para esses 10 servos, para que eles trabalhassem, para que eles não ficassem com os braços cruzados, para que eles se empenhassem. A ideia aqui são todos os nossos talentos e dons que Deus nos concede. A ideia aqui é nós reconhecermos que somos servos, somos igreja, somos salvos pela vontade de Deus. Então, o nosso caso é servir ao Senhor, é se empenhar, é trabalhar, é nos dedicar dia após dia, continuamente servindo ao Senhor, pois Ele nos concedeu dons e
talentos, Ele nos deu perdão e graça, misericórdia sobre misericórdia. Para quê, pastor? Para me guardar, como fez o servo que não fez isso, para entender o que aconteceu com esse servo, para fazer igual esse outro servo. É interessante que Cristo ele chama 10, mostra o poder de 10 e só relata 3. Talvez o mais importante, que teve mais vezes, o que ficou no meio, e aquele que nada fez, e inventou desculpas. Parece a humanidade de hoje, né? Parece os homens de hoje, as mulheres de hoje, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje. Parece a humanidade de hoje. Inventa desculpas para não olhar para Deus, para não servir o Senhor. Já sou velho demais, sou novo demais, já trabalhei muito, deixar espaço para os mais novos. Eu estou mais estressado. Cristiano, queridos, não pense dessa forma. Paulo, preso em Roma, já velho de idade, quando eles querem escrever as cartas das prisões, Colossenses, Filipenses, Filemão, ele fala assim: olha, quando vocês vierem me visitar, traga a minha carta e também os livros, para que eu possa ler e aprender, para continuar a pregar. Olhe por mim, para que Deus abra as portas do evangelismo, para a evangelização. Paulo mesmo, já velho, um dos maiores missionários da Bíblia. O empenho desse homem é a dedicação do Senhor, irmãos. Sirvamos ao Senhor em todo momento. Não olhamos para os tempos, não olhamos para as situações, sirvamos ao Senhor, dedicamos ao Senhor, nos enviamos para o Senhor. A segunda coisa, além de não nos preocuparmos com o tempo, mas servir ao Senhor continuamente. A segunda coisa, do verso 15 até o verso 16. Vou pular o 14, o último 14, 27. Verso 15 até o verso 16. A segunda coisa, sirva ao Senhor com intensidade, pois Ele pedirá contas. Não somente não nos preocuparmos com o tempo, não somente servir ao Senhor, não somente isso, mas servir ao Senhor sabendo que Ele pedirá contas das nossas vidas. Servir ao Senhor com intimidade, com intensidade. Servir ao Senhor não de qualquer modo. Servir ao Senhor não porque o pastor pede, não porque o primeiro vice pede, não porque o Jato está olhando, não porque a minha mãe é cristã, o meu pai ele é cristão. Cuidado. Pais cristãos não salvam filhos que não são cristãos. Cuidado. Filhos cristãos não salvam pais que não são cristãos. Assim como o pai precisou se arrepender dos pecados, assim como a mãe precisou se arrepender dos pecados, assim como o filho é vice-versa. Eu não posso, meus amados irmãos, levar para o céu os meus filhos. É eles que têm que entender e reconhecer e orar a Deus e chamar a Deus por misericórdia, para que Deus abra os olhos deles. Mas eu, como pai, eu sou testemunha para eles. Se a minha forma de ser cristão é uma forma corrompida, distorcida, é uma forma errada. Se eu na igreja sou uma pessoa e em casa sou outra pessoa, cuidado, que a conta, olha o verso 14, 27, a gente vai ver, Deus pedirá contas do que é bom e do que é ruim. E não adianta perante Deus nós tentarmos ocultar, mas se aqui na terra nós não conseguimos. A Bíblia fala que Ele conhece o nosso interior, o nosso íntimo, as nossas entranhas. A Bíblia fala que se eu cavar um buraco e me jogar ali, e mandar alguém jogar a terra, Deus conhece quem está lá embaixo. E se eu subir numa alta, num alto monte, também está. E se às vezes as trevas me alcançar, Deus é a luz, Ele vê tudo. Não é somente servir, mas servir com intensidade, com veracidade, com singeleza. Cristo volta, o Cristo fala: esse homem nobre que foi do apóstolo de
voltar, grave isso, Cristo ao voltar, Ele vai chamar todos perante Ele, cristãos e não cristãos, íntimos e não íntimos, com a bagagem recheada, com a sua vida de testemunho, de servidão ao Senhor com intimidade, ou a sua mochila vazia, como se tivesse um rasgo. Eu lembro uma vez, quando era criança, morava na praia de Carapebus, na Serra. Era como se fosse um bairro do interior, estrada de chão, poucas casas, ainda regia as culturas pagãs lá ainda. E aí tinha o chamado Cosme e Damião, né? Quantos conhecem isso? E aí eu lembro que era criança, mesmo repleto de dificuldades, mas sempre eu, a minha irmã, né, que não ficava longe de mim, nem eu dela, e o meu irmão também era terrível. Nós fomos atrás de barra, com aquele saquinho de arroz. É interessante que nós tínhamos uma estratégia, pegávamos uns caninhos de mamona, botava uma gilete escondida, amarrava ela com nada e escondia no bolso. Aí quando tinha aquele menininho lá com a sacola cheia, e tinha uns que gostavam de ser de moda, né? Botava aquela sacola nas costas, bobo, e os homens arteiros, igual eu era, igual a minha irmã, eu falo dos meus, e o meu irmãozinho, Wagner, pequeno, mas rápido, igual um foguete. Pegava pertinho do meio pessoal lá, na sacola do menino, bobinho, e botava a nossa embaixo. E enchia a sacola, partia do caminhado no meio do mar. Feliz da vida. Cuidado. Tem muitos cristãos, tem muitos religiosos que estão com a mochila nas suas costas, achando que estão cheios de intimidade com Deus, mas não passa de vento, estão vazios, não sabem o que é servir ao Senhor. O verso nos mostra que o Senhor te chamou, vem você, Senhor, daqui às 10. Senhor, às 10 gerou mais 10. E olha que ele fala: ok, Senhor bom e fiel, você não pestanejou, você não usou desculpas, você não olhou as situações, você continuou avante, você buscou ter mais intimidade, você trabalhou, se empenhou. E isso aqui, não entenda, meus amados irmãos, servir ao Senhor e buscar o Senhor em intimidade com ganho de salvação. A salvação não vem por meio das obras, as obras vêm por meio da salvação. A salvação me impulsiona a fazer boas obras. As boas obras não podem carimbar o meu passaporte da salvação, mas eu sou salvo em Cristo e não vivo uma vida de intimidade com o Senhor, de servir ao Senhor, de trabalho ao Senhor, tem algo errado com a minha vida. Porque a Deus nos chamou não para ser estático, parado, cruzar os braços e viver uma vida de ó céus, o guarda-chuva daquele desenho, ó céus, ó vida, nada tá bom, tudo está ruim, eu não valo nada, eu sou miserável, eu sou um pecador. Sim, eu sou pecador, eu tenho que fazer, confiar em Deus, levantar as minhas pernas e trabalhar para o Senhor. Veio o outro, trouxe 10, e o outro 5, ele fala: muito bem, Senhor bom e fiel, você governará sobre as 10 cidades, e você, discípulo, também, da mesma forma, você trabalhou, você se empenhou, não importa a quantidade, o que importa é a intimidade com o Senhor. Não é o tanto que eu faço, essa foto mostra isso, não é porque eu fiz 10 ou 5, mas é porque eu fiz íntimo com o Senhor, buscando conhecer o Senhor, trabalhando, servindo para conhecê-lo, e mais. Não é tanto de coisa que eu faço, mas é como eu faço. É o meu coração colocado à disposição de Deus. É o meu coração rendido a Deus, rendido ao Senhor. Eu posso fazer 3 coisas na igreja. E Cristo chamava assim: não conheço vocês, mas Senhor,
como diz o Sermão do Monte, mas Senhor, preguei, evangelizei, expulsei demônio, fiz boas obras, fiz isso, fiz aquilo. Não conheço vocês. Não é a quantidade, é a intensidade. Não é o volume gigantesco, não. É a rendição ao Senhor. É porque Ele mostra essas duas categorias. Assim como a parábola dos talentos, não é a quantidade, mas é a intimidade, é o servir ao Senhor, dedicado ao Senhor, rendido a Ele. Não é porque o outro não teve nada, foi a forma que ele fez. Chamou o terceiro, chamou o outro. Senhor, está aqui as suas 10. Está aqui as suas 10. A Bíblia, King James, sobre esse verso desse terceiro homem, o verso, deixa eu só achar aqui, o verso 20, né? A King James, ela fala bem assim: dois motivos levar esse nome a não fazer nada. Primeiro, não conhecia realmente quem era Deus, quem era o seu Senhor, quem era Deus. Segundo, a intenção dele era pegar para ele, esconder, roubar do Senhor, porque ele achava que o Senhor ele nunca mais iria voltar. Então, ao invés de ele trabalhar, conseguir ganhar, ele não conhecia o Senhor dele. Ele lança acusações contra o Senhor que não são verídicas. Por isso que ele faz isso. Então ele lançou acusações: Senhor, eu sei que você é severo, eu sei que você colhe aonde você não plantou, porque ele está roubando. Eu sei que você ceifa e faz isso e faz aquilo, aonde você não fez nada. E o Senhor fala pelos seus próprios lábios, pela sua própria boca: eu te condenarei. Porque na verdade você nem me conhecia para fazer isso. A Bíblia diz que fala sobre isso ao comentar. A intenção dele é mais viável dele ocultar, guardar, esconder, roubar para ele. Não é a quantidade, não é o volume, é a forma que nós nos reunimos para servir ao Senhor. É como eu me comporto na minha sociedade, na minha família, nos meus amigos, na minha escola, na igreja. É muito fácil nós não levantarmos queixas e mais queixas. Precisamos nos empenhar. Precisamos realmente entender, meus amados, que há servir ao Senhor com intimidade. É por esse motivo que tem milhares de homens e mulheres caminhando em uma corda bamba, achando eles que estão servindo ao Senhor. Vive uma servidão para o seu bel prazer. Vive um cristianismo ao seu querer, aos moldes do meu achismo. Compreendo Deus que cabe na palma das minhas mãos. Cuidado, que chegará um dia aonde o Senhor chamará: vem cá você, deixa eu ver a sua vida, mostra-me aqui como foi o seu percurso. E aí vai ter as reações. Não é a quantidade, é a intimidade, é a impressão do coração. É isso que isso mostra nessa palavra. E aí alguns vão questionar, né? Nos versos finais do versículo, eles responderão: Senhor, aquele lá, aqueles que não foram comentados, né? Os 7, Senhor, você vai pegar que não tem nada, dá para 10, que tem 10. Sim. Se você não deu valor àquilo que eu te dei, eu vou tirar aqui, vou dar para ele aqui. Ele aproveitou os talentos, ele aproveitou as oportunidades. A recompensa dele será maior do que todos, porque ele se empenhou em todo momento, dedicando ao Senhor, intensamente ao Senhor. Assim como eu falei com um discípulo, eu darei para ele a intensidade, a intimidade com o Senhor. Servir o Senhor com intimidade, pois Ele pedirá contas de cada um de nós. A terceira e última coisa,
nessa noite sobre essa palavra. A terceira e última coisa, meus queridos irmãos, servir ao Senhor e não olhe para os rebeldes. Servir ao Senhor e não olhemos para os rebeldes. O verso 14 e o verso 27 nos mostram exatamente isso. Os versos 14, mais uma vez, Cristo, ele é inserido, Cristo insere esse verso 14, queridos, para mostrar o que está acontecendo no campo, os irmãos entenderem, no campo político, porque Herodes, o grande aqui, tinha morrido. E aí o teu filho, Arquelau, que os líderes judaicos da época não gostavam dele, por várias coisas. E aí a cúpula judaica, a cúpula religiosa judaica, reúne, manda uma comitiva até o imperador geral, Roma, para indagar: não queremos esse homem. Cristo lança a mão disso para mostrar para eles a sentença, a acusação, o prejuízo em não servir ao Senhor com intimidade, em não servir ao Senhor em todo tempo, em não servir ao Senhor conhecendo e prosseguindo o Senhor. Cristo lança a mão para mostrar o perigo de viver um cristianismo longe de Cristo, um cristianismo que não tem cruz, um cristianismo que não tem renúncia, um cristianismo que não tem perdão, o perdão e o perdoar, um cristianismo só de falar, só de lábios, um cristianismo sem santidade. O perigo disso, e parece que muitos hoje, muitas igrejas com placas luminosas, belíssimas, com pisos de mármore e granito belíssimos, com torres mais torres, com caixa de som belíssima, com som, uma acústica pura e perfeita, mas longe de Deus, igual a igreja de Éfeso, igual a igreja de Tiatira, igual a igreja de Laodiceia, igual a igreja de Pérgamo, riquíssimas, mas sem Deus, sem a luz resplandecente e eterna de Deus. Cristo mostra isso. Ele pega o contexto político do Eliseu, aonde essa cúpula judaica vai até o imperador geral. Então, você aqui, não queremos aquele Arquelau a nos governar, a nos reinar. Só que esse quebra a cara. Que a cúpula romana não dá ouvido para ele. E sabe o que acontece? Esse homem perverso, Arquelau, reina sobre os judeus. E no ano 70, Roma invade Jerusalém e destrói tudo e mata um monte de pessoas. É o verso 7 que Cristo muda o contexto, proferiu que aconteceu. E aquilo que vai acontecer, na verdade, é o ensino que Cristo mostra que aconteceu e que vai acontecer ainda também na sua segunda vida. É por isso que ele fala, é por isso que eu falo nesse noite, no último ponto: sirvamos ao Senhor e não olhemos para os rebeldes, para os desobedientes, para o joio, para a pedra do tropeço. Não olhemos, meus amados, para a humanidade, para o homem e a mulher. Olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Cristo, que se eu como homem, sendo pastor ou não, se eu como homem, algum momento olhar a minha caminhada cristã para homem, automaticamente eu já caí no pecado, eu já falhei, eu já caí, eu já negligenciei o servir ao Senhor. É por isso que eu tenho que olhar para Cristo. Quando Paulo deve, seja meus imitadores, não é para olhar a forma humana e pecador de Paulo, é para olhar a pureza, a dedicação, a intimidade que ele tinha, o amor que ele tinha em testemunhar. Pessoas entendem errado. Paulo está mandando eu olhar para ele. Não, Paulo está mandando olhar como que ele caminha, a intensidade dele, o amor dele, a dedicação dele. Pessoas olham aquilo que é bom para eles. A minha questão é isso. Eu tenho que olhar para Deus, para Cristo. E Cristo, ele vai com um olhar ali fulminante. Ele vai olhar
para mim e fala: Everson, você está pecando aqui e aqui, e continua aqui. Então hoje, Everson, Cristo ele vai corrigir, me conceder a oportunidade de renunciar aos meus pecados, às minhas falhas, e servir a Ele, olhando para Ele. É isso que ele fala no verso 14. O verso 14 mostra para nós, né? Mas a embaixada que eu falei, dizendo: não queremos deixar de virar. Cristo usa por isso, mas para mostrar que muitos homens dentro das igrejas, o que muitas mulheres dentro das igrejas, o que muitos adolescentes e jovens dentro das igrejas falam, talvez não com palavras para a gente ouvir, mas no coração deles. Não queremos que esse Cristo crucificado, chicoteado, pregado, escarnecido, zombado, sepultado, não queremos que esse Cristozinho reine sobre mim. Só que esquece o seguinte: que esse Cristozinho que vocês falam, que muitos falam, ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. O túmulo não pôde superar. A pedra gigantesca nem lá ficou. Nem o inferno suportou o poder de Deus. Ele ressuscitou. Ele foi, está à destra de Deus, a interceder por mim e por você. Mas, assim como esse morre da palavra, ele voltará. E ao voltar, ele vai pedir contas de como nós estamos a servir. Com intimidade, com fogo ou com frieza? Com intimidade ou com afastamento? Com conhecimento genuíno de Deus ou com migalhas, folhas secas que o vento bate? A brisa mais suave, igual lá Elias, dentro da caverna, a brisa suave leva a folha para lá e para cá. Como? Olhando para o Senhor ou olhando para a humanidade? Cuidado, cuidado. Não é porque temos títulos, cargos, pastor, por aí fora, que temos passaporte carimbado para o Senhor. Não é isso não. É a minha entrega, é a minha dedicação. O Evangelho genuíno, ele mostra renúncia, confiança, entrega, crer e caminhar. Se isso não faz parte da sua vida, tem algo errado com você. Olha a sentença, olha o verso 7. Quando, porém, a estes, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. No ano 70, depois de Cristo, quando Cristo sobe aos céus, no ano 70, Roma invade Jerusalém. E esse verso aconteceu literalmente perante os nobres, os reis de Roma, e Arqueóis estavam lá. Perante eles, muitos homens eram mortos na sua frente, e mulheres também. Deceparados. Muitos. E olha que esse verso apontou para o que aconteceu e está apontando para o que vai acontecer. O julgamento de Deus, a cobrança de Deus. O pastor não é isso. Leia o verso. Olha o que está falando. Cristo usa uma palavra para mostrar o servir a Ele com intensidade, com veracidade, e o servir a Deus com engano. Mentira. Que nós, nessa noite, aprendamos a servir o Senhor com intimidade. Aprendemos a servir o Senhor com sinceridade. Aprendemos a servir o Senhor com pureza e com dedicação.
dia virá e pedirá conta de cada um de nós. E como nós chegaremos perante Ele? Pense nisso. Pense nisso durante a semana. Senhor, como realmente eu devo servir? Com intensidade, com frieza, com dedicação, de uma forma genuína ou de uma forma mesquinha? Somos chamados para servir ao Senhor com dedicação, com compromisso, com amor e zelo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e possamos aprender a servir a Ele com toda a dedicação das nossas vidas. Vamos lá. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, nesta noite, entregar nas Suas mãos as nossas vidas. Deus, nós reconhecemos que precisamos melhorar muitas coisas. Reconhecemos que somos frágeis, pecadores, limitados. Reconhecemos que muitas vezes, ó Deus, os ventos das situações batem sobre nós e nos fazem olhar e desviar o nosso olhar ao Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, centraliza as nossas vidas no caminho do Senhor. Não permita que nós olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhemos focados no Senhor. Permita-nos, Deus, servir ao Senhor em todo o tempo, em todo momento. Permita-nos servir ao Senhor com intensidade, com sinceridade, com singeleza de coração, com intimidade. Permita-nos, Deus, trabalharmos para o Senhor. Permita-nos entregar em Tuas mãos a nossa vida. Deus, o Senhor conhece cada coração que aqui se faz presente. O Senhor sabe os pensamentos que nesse momento estão a rondar a vida de cada um. O Senhor sabe a pureza do coração de cada um de nós. O Senhor sabe o que estamos sentindo. O Senhor sabe as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas queixas, as nossas murmurações. Deus, tenha misericórdia. Não queremos ser mais um no meio de uma multidão cega, no meio de uma multidão, ó Deus, que caminha a passos largos para o abismo. Não queremos ser homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, dedicados ao Senhor, íntimos com o Senhor. Queremos ser homens e mulheres, ó Deus, comprometidos com o Senhor em todo momento. Nos ensine, Deus, nos ensine. Não queremos mais viver o Evangelho frio, fraudulento. Não queremos mais viver um Evangelho distante, mas um Evangelho próximo do Senhor. Um cristianismo recheado da Tua presença. Nós te pedimos, Deus, ministra em nossos corações, ensina-nos a Tua palavra, o Teu amor, ensina-nos a te servir com intensidade. Dá-nos uma testemunha de ensino, de correções, de orientações, mas de provisões do Senhor. E agora, Deus, que o amor eterno de Deus, Pai poderoso, que a graça poderosa de Cristo Jesus, que salva, que cura, que renova, e que as doces e poderosas e singelas consolações do Senhor Espírito Santo transporte sobre as nossas famílias, as nossas vidas, transporte sobre essa igreja, transporte sobre essa região do ciclo, trazendo salvação, trazendo perdão e graça, trazendo renúncia e trazendo a Deus intimidade do Senhor. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Vou em paz em nome do Senhor Jesus. Luciano, vai vir falar negócio? Não, pode falar, mas não sei que vem. Então vem. Luciano vai fazer uma vida aqui sobre mais de canto. Vamos começar. Isso. Olá, boa noite, irmãos. Essa divisão eu planejei aqui para
dia 21 vão ter nossa confraternização, e lá no mesmo dia que vai ter a almoço, aí gostaria de não esperar para chegar no dia para fazer dinâmica, mas aproveitarmos esse dia aí já começamos a fazer uma dinâmica mais bacana a partir do dia, eu coloquei que foi o dia primeiro, mas é amanhã, dia 2, então, começar essa dinâmica a valer a partir de amanhã, dia 2, e terminar no dia 21. Então, para quem perguntou esse papelzinho aí do dedo, da aula, para ver, então, era para isso, entendeu? Para formar duas equipes, para que possamos fazer essa dinâmica, onde vai ter dois tipos de premiações, mas os termos, as condições, toda a regra da dinâmica que a gente vai ter, eu vou colocar no grupo, Jesus. E aquele que tiver no grupo e tiver no telefone, é só me chamar lá que eu passo, entendeu? Beleza? Então, era isso mesmo.